9 médicos formados em Cuba participaram da segunda etapa do curso de capacitação em Cuiabá, que compreende o programa Mais Médicos do governo federal. 7 deles são naturais de Cuba e outros 2 são matogrossenses que se formaram nas instituições educacionais cubanas. Sobre esse assunto eu converso agora com o Dr. Reinaldo Mota, ele que é tutor e coordenador do programa Mais Médicos no estado de Mato Grosso. Olá, doutor. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer. O prazer é nosso. No que consiste esse curso para esses médicos? Esse curso é um processo de adaptação que eles já iniciaram em Brasília ou em outros estados, que nós denominamos de acolhimento. Esse acolhimento é uma etapa de adaptação ao médico à realidade brasileira. Ele compreende melhor o Sistema Único de Saúde, tem alguns treinamentos em saúde pública do país, do Brasil, e nós iniciamos também a inserção deste médico nos diversos municípios de Mato Grosso. Quantos médicos participaram desse curso e qual foi a maior dificuldade? O idioma, talvez? Não, foram ao todo 9 médicos nessa primeira etapa e chegou mais uma ontem. São 10 médicos que serão destinados a Cáceres e Colniza. Certo. As dificuldades são mais internas mesmo, de a gente poder, essa é a primeira turma, a gente poder auxiliá-los no processo de reconhecer o local, saber das dificuldades tanto deles quanto do nosso território, as doenças que nós temos aqui foram abordadas, os instrumentos que nós utilizaremos para acompanhar esse médico na sua unidade, a gente também explanou com bastante detalhe. Foi bastante interessante, viu? Foi surpreendente, porque eles vêm com muita vontade de fazer um trabalho em locais de difícil acesso e também cuja população não é assistida como deveria pelo Sistema Único de Saúde. Para se comunicar, doutor, então, a língua seria um obstáculo, uma dificuldade, talvez, para eles? Todos são oriundos da língua espanhola, mas Sim. eles já tiveram experiências em outros países, além de Cuba, eles tiveram em diversas situações adversas e eles têm boa capacidade de adaptação. Claro que isso é com o tempo que eles vão deixar o espanhol para o portunhol e depois para o português. Certo. Mas é surpreendente, a gente consegue compreender bem e eles compreendem bem o que nós estávamos passando para eles. E a especialização desses médicos, doutor? Todos médicos de saúde da família, né? Então são médicos já experientes, pessoas que, alguns que já lecionam em instituições de ensino em Cuba. A formação deles em Cuba é uma formação voltada para a atenção básica, que é a carência, e esse programa ele serve para poder atender a demanda, as necessidades de fortalecimento e reestruturação do SUS a partir da atenção básica em saúde. Então são médicos de família e comunidade. É aquele médico que, de família que nós conhecíamos antigamente, eles atuam dentro da nossa casa, fazem visitas domiciliares, conhecem a nossa realidade e a partir desse acolhimento, quando eles estiverem em atividade nos seus municípios, eles vão poder promover a saúde de forma bastante interessante aqui no país. Quais são os mesmos principais locais onde eles estarão atuando? Neste primeiro momento, Cáceres e Colniza, que é um município pequeno no noroeste do estado. São municípios que têm até um número de médicos razoável, Cáceres, mas na atenção primária, na estratégia de saúde da família, havia uma defasagem, uma dificuldade de termos médicos nesses locais. Principalmente em Cáceres, que é um município que já tem até faculdade de medicina, nós percebemos que havia uma demanda, uma carência de profissionais nessa área. E eles vão contribuir muito com a saúde da população, essa é a nossa expectativa. Agora, é claro que o gestor local, ele também tem o seu papel de acolher e inserir este médico dentro da realidade, dentro do contexto. Esse médico ele vai observar, analisar, compreender a realidade, trazer proposições para que nós possamos desenvolver políticas que venham a transformar essa realidade da saúde pública no Brasil, que infelizmente é lastimável. Doutor, quanto à credibilidade desses médicos, que eu acho que é uma das maiores dúvidas aí da população, eles estão realmente preparados para atuar diante da nossa situação aqui no estado? Eu tenho convicção que sim. Talvez eles tenham pequenas dificuldades adaptativas, mas isso logo de início. Eles têm um conhecimento, pelo que nós conversamos, e uma experiência que muitos médicos recém-formados aqui no Brasil não têm, apesar de terem
passado pelas escolas brasileiras. Mas é claro que somente com o tempo nós vamos poder fazer uma avaliação a miúde. Eles receberão os supervisores da Universidade Federal de Mato Grosso para acompanhar o seu serviço e também para poder avaliar a estrutura das unidades básicas de saúde, as condições de trabalho da equipe, e aí a gente consegue com isso dados para a gente poder desenvolver políticas e transformar essa realidade. Está certo, doutor. Muito obrigada, viu, pela participação, pela entrevista aqui. E uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, um grande prazer. E a você aí de casa, muito obrigada por sua companhia, por sua audiência. Uma excelente tarde para você, um ótimo fim de semana. Tchau.